Gente, eu tô colocando para gravar agora. Para fazer essa brincadeira, né? Coloquei uma música bem leve, bem light e me apresentei bem devagar. Gente, eu não sou assim. Deixa eu tirar o fundo musical. Peraí. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz rapidinho, porque muitas vezes a gente atrela essa questão desse livro, O Poder do Agora, com a questão de estar completamente zen, completamente em nível de evolução, esse ser iluminado que ele fala nesse livro, né? Muitos falam assim, mas eu tenho que silenciar minha mente, eu não consigo fazer isso, né? Isso não é para mim. Gente, primeira coisa que eu vou pedir para todos que estão participando hoje, vamos destruir e descriar todos os julgamentos, todas as projeções, né? Todas as expectativas que nós temos sobre a questão de estar presente no agora, tá? Porque esse livro ele vem falar de um outro formato de estar presente no agora. Eu não preciso estar em estado de nirvana para estar presente no agora. Eu não preciso estar 100% em silêncio para estar presente no agora. Eu posso estar no agora nesse momento que eu estou com vocês. Vivendo 100% esse agora. Então, se por acaso você em algum momento achou assim, eu não vou dar conta desse livro porque eu não sei meditar. Já quebra essa crença limitante, tá? O livro não é sobre isso. Se você, por acaso, tinha na sua mente, eu não consigo silenciar minha mente, eu sou uma pessoa agitada e isso não é para mim, já quebra também isso, porque o livro também não é sobre essa questão, né? A gente não precisa virar aquele ser de luz transcendental para fazer uso desse poder do agora, tá? Então, muitas vezes, essa imagem que a gente comprou, que a gente aprendeu em algum momento da nossa vida, né? Que, eu tenho que estar leve, sutil, aqui, ó, tudo rosa, né? Eu tô toda rosa hoje para vocês, gente, ó. Tô toda estreladinha, toda rosa, toda menininha. Por quê? Muitas vezes é a imagem que a gente carrega, né? Que para estar nesse poder do agora, nesse ser iluminado, tem que ser quase transparente para eu ser um ser iluminado, eu tenho que falar doce para eu ser esse ser iluminado, eu tenho que falar calmamente, né? Eu tenho que quase desaparecer. Não é isso que esse livro vem falar. E se você tinha essa crença, vamos destruir, descriar agora. Sim! Opa, peraí, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque tem um pessoal que está aparecendo aguardando aprovação, tem um pessoal aparecendo pedindo link. Então, peraí. Vamos lá. Só um momento, tá? Tarará. Deixa eu ver aqui, gente. Só um momento. Do livro. Primeira coisa que eu vou fazer é apresentar para vocês, tá? O que nós vamos ver nesse clube do livro? Primeira coisa que nós vamos fazer. Uau. Peraí. Vamos lá. Então, nesse nosso clube do livro aqui, O Poder do Agora, né?
É um livro do Eckhart Tolle. Às vezes eu vou falar o nome dele errado, gente, mas tudo bem, faz parte. E o que nós vamos ver nesse clube do livro? Hoje, dia 7/4, nós veremos o capítulo 1, né? Você não é a sua mente. O capítulo 2, onde ele ensina a consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Quer dizer, no caminho 1, ele já dá um monte de informação e ele já fala, ó, você não é a sua mente. E no capítulo 2, ele vem, olha, e tem um caminho para você escapar desse sofrimento. É a consciência. E depois nós temos o capítulo 3, entrando profundamente no agora. Tá? Isso é o que nós vamos ver hoje. São 3 capítulos muito profundos, cheios de conteúdo. Então, não tem como eu ler esses 3 capítulos com vocês. Por isso, eu pedi para vocês já lerem esses capítulos. Quem se inscreveu pelo Simpla, tá lá no nosso grupo. Eu compartilhei o audiobook para você ouvir o livro, não é mesmo? Então, o que eu faço aqui com vocês hoje? Hoje eu te falo um resumo de cada capítulo. Hoje eu te falo a essência desse capítulo. Eu ensino para você como você vai aplicar o que ele está falando. Eu traduzo algumas coisas que parecem transcendentais para o dia a dia, né? E você, meu amigo, minha amiga, que já assiste o pessoal de Axis, já fez Axis Conscience, você que já ouviu meus vídeos de programação neurolinguística, já ouviu meus vídeos de constelação e de outros terapeutas, eu vou encaixar essas ferramentas para você e vou falar assim, olha só, como tudo que a gente vem falando aqui no Viva Nota 10 está inserido dentro desse livro, tá? Certo? Então, assim, e no finalzinho eu sempre falo alguma técnica, alguma coisa que dá para a gente fazer para melhorar essa nossa presença no agora. Quando não dá tempo de eu falar aqui na live, que vai das 19 às 21, né, nessa nossa gravação pelo Zoom, eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo, falando um pouco sobre essa técnica, tá? Também eu vou usar com vocês muito o Close Friends. Então, se você está me seguindo lá no Instagram, já pede lá para eu te colocar como meu Close Friends, porque aí você vai receber resumo, insights de cada capítulo, que vai ajudar você a aprofundar o seu conhecimento dentro desse livro, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é, quem ainda não se inscreveu pelo Simpla, vai lá, se inscreve no Simpla para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber algum material que é específico que eu mando para o pessoal do WhatsApp. Qual que é o material que eu mando específico no WhatsApp? Gente, eu sou coach. O coaching é um facilitador. Então, durante esse período, eu vou acompanhar vocês a conquistarem os seus objetivos, né? Então, você tem algo que você deseja conquistar. Só que aquela ansiedade não deixa você conquistar esse algo. Eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar como esse livro te auxilia a você conquistar isso que você deseja, deixando a tal da ansiedade de lado. Como que eu vou te auxiliar? Lá no grupo do WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, é a Aline Coach, né? A facilitadora. Qual que é o seu objetivo? Para quando que é isso? Qual que é a sua metão, meta e metinha? E aí, o livro vai te auxiliar a conquistar isso. Tá bom?
a você trilhar esse caminho com mais facilidade, com mais leveza. Close Friends. Poxa vida, gente, são 3 capítulos em 2 horas, é muito conteúdo. Então, lá no Close Friends, eu faço um resumo só do capítulo 1, depois eu falo só do capítulo 2, depois eu falo só do capítulo 3, né? Coloco algumas imagens para chamar sua atenção, tá bom? Então, vai lá, quem ainda não se inscreveu no Simpla, se inscreve no Simpla. E quem ainda não é meu Close Friends, coloca para mim assim, quero hashtag Close Friends, e aí você vai receber, né, esse material a mais, tá bom? Conforme vocês forem perguntando, finalzinho eu leio as perguntas e vou respondendo para vocês, tá bom? Certo. Dia 7, hoje, todo esse conteúdo. Dia 14, nós veremos o capítulo 4, certo? Estratégias da mente para evitar o agora. Né? Então, o que a mente faz para te afastar desse agora? Capítulo 5, estado de presença, o estado de presença. E o capítulo 6, o corpo interior. Né? Então, o que é esse corpo interior? Gente, esse capítulo 6, ele é sensacional. E aí eu falo assim, nossa, tem tantas técnicas que estão na moda agora, que falam dessa questão do corpo interior, de ouvir o corpo, e ele já falava nesse livro sobre isso, num outro formato, né? Dia 21, feriado, tem Clube do Livro dia 21, feriado, tá? Atenção a isso. E aí, no dia 21, no feriado, nós vamos falar do capítulo 7, Portais para o Não Manifesto. O capítulo 8, Relacionamentos Iluminados. Vamos falar de relacionamento. E dia 28, nós vamos falar sobre muito além da felicidade e da infelicidade, né? Existe a paz. Então, assim, o que está além da tal felicidade? O que transpõe a tal infelicidade? O que é essa paz interior? Será que para eu ter essa paz interior, eu preciso transcender a ser um monge, um budista? Ou eu, sendo eu consigo ter essa paz interior? Né? E para ter essa paz interior, eu preciso me isolar do mundo da onde eu vivo? Ou posso ter essa paz interior coexistindo nesse mundo? Para ter essa paz interior, eu preciso mudar as pessoas ao meu redor? Ou eu posso ter essa minha paz interior independente da agitação, da turbulência que existe ao meu redor? O capítulo 10, ele fala sobre o significado da entrega. Né? E por último, nós temos o encerramento desse livro, que é um encerramento maravilhoso. Né? Então, eu te convido para todas as quartas-feiras, nesse mês de abril, das 19 às 21 horas, fazer parte desse nosso Clube do Livro. Vocês recebem na quarta-feira, tá? O link da reunião por e-mail e também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu tô tentando fazer isso no outro formato, né? Testar umas novas ferramentas. Vamos ver se dá certo para a próxima reunião, ok? Dúvidas, perguntas? Aproveitem para fazer as suas perguntas. Dúvidas, perguntas? Espera aí.
Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Peraí. Só um momentinho, gente, porque... Então, vamos falar primeiro, né, do capítulo 1 desse livro maravilhoso. E aí, nesse capítulo 1 desse livro maravilhoso... E aí, gente, vamos lá. Tá? Capítulo 1 desse livro maravilhoso, sejam todos bem-vindos. Coisas importantes desse livro, tá? Que vai ajudar vocês nessa leitura. Nesse livro, nós temos 2 narradores, né? É uma pessoa que faz as perguntas, que tanto é que a formatação tá diferente, e o próprio autor que responde as perguntas desse narrador. Então, esse primeiro narrador é como se fosse a gente, perguntando, o que é esse tal de iluminado? Né? É o filme? Não. O que é a questão de ficar completamente no agora? Como assim eu vou negar os meus pensamentos? Então, essa primeira pessoa, esse narrador, são as questões que a gente faz. E aí, o nosso autor, o segundo narrador, vem e responde essas questões. Então, é um livro como se fosse de perguntas e respostas. Outra coisa importante que ele já fala no nosso capítulo 1, né, nessa parte aí que a gente fala, você não é a sua mente. Nesse capítulo fica bem claro que o livro fala de 3 personagens. Quem são esses 3 personagens? O primeiro personagem é o sentimento, né? O sentimento, e aí ele fala também de sensação, mas desde a tristeza, a ansiedade, o estresse, o medo, a angústia, a frustração. Tudo isso pertence a esse personagem que a gente chama de sentimento. E aí ele fala assim, tá, mas eu vou negar o que eu sinto, né? Eu sinto isso. E o nosso autor, ele vem falar assim, olha, na verdade, o sentimento, ele é um reflexo do seu segundo personagem, o ego, a sua mente, né? A sua mente cria pensamentos. E esses pensamentos criados por essa mente é que geram esses sentimentos. Essa mente, esse ego, ele quer se proteger a toda hora. E para se proteger, ele cria vários mecanismos. Então, o ego fala, isso é bom.
Portanto, o que for contrário a isso que eu defini que é bom, é ruim. Então, por exemplo, né, vamos supor, eu sou coach de emagrecimento, e aí o meu cliente, toda vez que ele passa por uma situação de raiva, ele come. Então, o que o cérebro faz? Olha, toda vez que eu passar raiva, tiver esse sentimento chamado raiva, para eu não explodir com o outro e não magoar o outro, eu vou fazer você comer. Então, são pensamentos que tem na sua mente que vão gerar isso. E como a gente não tem o hábito de ficar presente no agora, ele fala nesse capítulo que nós somos escravos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Não é a gente que comanda o cérebro, é o cérebro que te comanda. Porque o cérebro fica toda hora criando ideias, criando julgamentos, criando observações de coisas, de fatos, e falando isso está certo, isso está errado, isso está bom, isso está ruim. E aí, esse ego, enquanto ele te mantém nessa dualidade, né? E essa dualidade que causa esses conflitos, essas brigas interiores, que tudo te leva a um desgaste muito grande de energia. Você passa o dia inteiro, né? Olha, isso é bom, mas eu não quero. Mas isso é ruim. E aí você fica nessa dualidade. Essa dualidade faz você perder energia. O ego, para ele existir, ele cria esse conflito. Porque quando você está 100% no agora, você não precisa mais do ego. Ele deixa de existir. Então, para ele, é como se fosse a morte. Então, ele fica toda hora tentando sobreviver. E aí, para sobreviver, ele usa tudo que está registrado nele. Então, assim, ó, lá, quando você era criança, você aprendeu que para ganhar afeto, você tinha que comer tudo do prato. Você aprendeu lá quando você era criança, né? Que você tinha que comer tudo do prato para ganhar o carinho do papai e da mamãe. Falar, ai, que lindinha, ela comeu tudinho, ai, parabéns, fez belezinha. Eu faço belezinha até hoje, gente. Mas eu coloco menos comida no prato para fazer a belezinha. O cérebro aprendeu lá atrás. E aí o ego fala assim, olha, para você continuar ganhando esse afeto, você tem que fazer belezinha. Se te colocarem 2 pratos de comida, você tem que comer esses 2 pratos de comida. Por quê? Porque jogar fora é errado. Né? É pecado, é feio. Vão deixar de gostar de você, porque você deixou comida no prato. Então, o ego pega tudo que ele aprendeu lá na sua infância, né, que era errado, e fala para você, olha, se você fizer essas coisas, isso é errado. E aí ele não deixa você fazer essas coisas. Aí você vai tentar fazer uma dieta, só que alguém coloca comida a mais no seu prato, você não consegue dizer não. Por quê? Porque tem uma mensagem lá atrás falando assim, olha, falar não é errado. Deixar comida no prato é errado. Né? Você vai comer um PF. PF vem comida pra caramba, gente. E aí, você se força a comer toda aquela comida do PF, porque Aline, travou. Travou para todas, eu acho. Parece que você está no mudo. Parece que você ativou. Ah. Tá? Gente, eu caí. Eu falei mal do ego, ó. Ele... Fala, não!
Mas vamos lá, não tem problema. Vamos continuar. Então, gente, esse nosso amiguinho aqui, né? Esse ego, ele faz isso, ele pega o que ele aprendeu lá no passado e para se proteger e para te proteger, porque assim, o que a gente identifica? Olha, o ego sou eu, a minha mente sou eu sou a minha mente. Sabe aquela frase? Penso, logo existo? Então, não é bem assim. Porque como a gente aprendeu que penso, logo existo, a gente virou escravo desse pensamento. E toda hora você está pensando algo. Só que nesse pensar algo, toda hora você está julgando algo ou alguém. E nesse alguém, muitas vezes você está se julgando. E aí você deixa de existir. É isso que ele fala aqui, né? Toda vez que eu entrego esse meu eu verdadeiro para a minha mente, para o meu ego, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as lições do passado, que talvez não te sirvam hoje. Quantas coisas que você aprendeu no passado e não te servem hoje? Dá uma olhadinha aí. Eu só falei da comida, do limpar o prato, fazer belezinha. Esse é um exemplo. É uma coisa que eu aprendi lá no passado, não serve hoje. Eu lembro que eu tinha, assim, essa questão da belezinha, de não poder jogar comida fora, era muito forte mesmo. Tinha até uma questão religiosa. Eu me sentia uma pecadora jogando comida fora, né? É pecado. Então, quando a menina lá do restaurante colocava comida a mais, gente, eu não conseguia jogar a comida fora, deixar. Eu me sentia na obrigação de comer o prato inteiro, fazer belezinha. Aí eu lembro, então, eu tenho um tio, né? Minha família são evangélicos, e eu fui no meu tio e falei assim: tio, eu preciso da sua ajuda. Eu falei: o meu problema é esse, olha, eu acho que jogar comida é pecado. E aí eu tô comendo a mais, eu tô comendo o que eu não aguento por conta disso. E aí o meu tio me explicou, ele falou assim, não, filha, o que é pecado é você colocar comida a mais no seu prato. Você ter o olho maior que a barriga, comer o que você não... pegar o que você não aguenta, né? Isso sim. Mas se alguém colocou para você a mais, aí é da pessoa. Você não tem a obrigação de comer esse a mais. E aquilo me deu um alívio naquele momento, né? E eu estou trabalhando essa questão de não limpar o prato, não preciso. Mas olha só, eu tive que recorrer a alguém religioso para ratificar, né? Para falar assim, não, ó, você não precisa mais ter essa crença. Porque ela foi interpretada de maneira errada. É aquele caso dos 7 pecados, né? O pecado da gula. É isso mesmo. Então, eu tive que recorrer a alguém religioso para essa pessoa falar assim: essa crença não te serve mais. Você interpretou de maneira errada. A interpretação dela é tal. E mesmo assim, eu estou trabalhando isso em mim. E aí, o que esse livro vem ensinar? Quem que criou essa crença em mim? O ego. A mente. Porque a mente aprendeu lá no passado que isso era certo. Então ele fala, se era certo pouco tempo atrás, tá, gente? Pouco tempo atrás que eu era criança. Então, se era certo isso, eu ia falar o ano, né? Aí eu falei, melhor não. Se era certo isso há pouco tempo atrás, por que não é certo mais agora? Por que agora isso é errado? Olha um conflito que a mente cria para nós. Porque ela, entendeu? Se é certo lá em 1900 e bolinha, em 2021 continua certo. E aí a gente se torna essas pessoas com dor no joelho, porque a gente é inflexível, né?
Porque lá atrás funcionava, por que agora não vai funcionar? Aí você tem dificuldade de emagrecer, por quê? Porque você tem dificuldade de aceitar as mudanças da vida. Que o que funcionou para você no passado não funciona mais hoje. Então ele fala assim, esse personagem, o ego, né? Essa mente, ele te aprisiona. E ele te aprisiona em 2 momentos. Olha só o que ele faz, né? Ele te aprisiona lá no passado, em todos os seus ensinamentos do passado, em todos os seus traumas do passado, suas dores do passado. E eu lendo essa parte, eu lembro que eu até chorei, porque eu acessei uma âncora no meu corpo, né? Então, assim, quantas mulheres foram abusadas ou foram assediadas de alguma maneira, e aí quando o marido, o namorado, o filho encosta nessa parte do corpo dessa mulher, a mulher quase arranca o braço da pessoa. Né? Por quê? Porque aquele trauma lá do passado... Oi, tudo, e você? Como é que você tá, Flor? Vamos tentar mutar a colega. Que bom, Pessoal, que bom. tudo! Que bom, estamos na luta, estamos na luta. Como é que você tá? Ai, gente, peraí. Pronto, conseguimos. Esse nosso personagem aqui, o que ele faz? Ele guarda aquele trauma. E aí ele registra no corpo. Então, quando alguém que você ama, vai lá e encosta naquela parte do seu corpo, você tem vontade de arrancar o braço daquela pessoa, você tem paura. E aí você começa a não aceitar o toque do outro. É seu filho, é seu marido. Você não aceita aquele toque. Porque ela pega uma memória lá do passado. Quem que pega essa memória do passado? É você? Não, não é você, é o ego. É isso que ele fala. Quem pega essa memória do passado não é o você de verdade. É o ego que pega essa dor do passado, imprime no seu corpo e quando alguém encosta ali, volta tudo. Tom de Voz tem muito isso, né? Muitas meninas que viram casos de violência, pai gritando com mãe, mãe gritando com pai, ou mãe gritando com os filhos. E aí alguém vai e fala com ela mais alto. Nossa, a pessoa se transforma. Lembra daquela personagem do Zorra Total que tinha salsichão não? Né? Salsichão não, ela virava o Jiraya. Então ela ouve uma voz mais alta, o que acontece? O ego vai lá atrás naquela dor e fala, ó, lá atrás você não suportava grito. Porque significa para você tristeza, sofrimento. E aí vem com tudo essa imagem, essa dor. E não vem nítido. Você só percebe que você vira um outro ser, o céu junto com a terra, e você sai quebrando tudo porque gritaram com você, falaram alto. Quem faz isso com você? É você? Não é você. É o ego. É a mente. Então, por que eu trabalho a programação neurolinguística? Porque a programação neurolinguística auxilia a reprogramar essa mente para ela não trazer mais para você essas dores, esses sofrimentos e atrapalhar o seu hoje. Reprogramar a mente para aceitar que as coisas mudam. E ok, no passado, era importante para aquela criança fazer belezinha, comer tudo. Mas hoje já não é mais necessário. Pode-se comer diferente. Então, quais são os seus aprendizados do passado que estão agindo hoje na sua vida e estão atrapalhando você de conquistar aquilo que você deseja?
Ah, eu esqueci de falar. Gente, toda quarta-feira traz papel e caneta, tá? Porque eu vou falar, anota aí. Tudo, tudo, tudo. O que você aprendeu do passado? Que está te atrapalhando hoje de você conquistar o que você deseja? Anota aí. Depois você vai colocar isso para mim lá no grupo do WhatsApp. Nós vamos trabalhar isso. É que tem que limpar o prato, né? Você aprendeu que você mostra afeto pelo outro quando você come a comida dele? E aí vem aquela... Você tá de dieta, vem a avó com pudim, e você fica com dó de falar não pra mãe, porque vai matar a veinha, né? Se falar não pro pudim dela. Entendeu? O que você aprendeu lá no passado que tá te atrapalhando a você conquistar o que você deseja? E aí nós vamos para o nosso terceiro personagem, né? O terceiro personagem é o eu verdadeiro. Quem que é esse eu verdadeiro? É esse eu totalmente separado do ego, da mente. É o eu que vive plenamente o agora, né? Então, esse primeiro capítulo, ele mostra tudo isso. Quem é? Esse eu, e aí ele fala assim, olha, como que eu vou identificar esse eu? Quando eu tomo o espaço de observador. Imagina como se fosse o Ghost, Matrix, vai. Que você saísse da cena e visualizasse tudo que está acontecendo ao seu redor. Sem o tal do sentimento desse personagem e sem o tal do ego, esse cara que fica julgando tudo e todos e fica trazendo essas dores do passado. Você ia conseguir entender o que acontece naquela situação. Então, por exemplo, né? Vamos lá, o exemplo da comida, né? Ah, eu tô comendo porque eu preciso limpar esse prato, eu preciso limpar. Enquanto eu tô nessa fase, eu preciso limpar o prato, eu tô refém do ego. Quando eu saio de mim, tomo o papel do observador, olho para mim comendo aquele monte de comida, eu começo a me questionar. Mas eu preciso mesmo comer tudo aquilo? Não. Por que eu estou comendo tudo aquilo? Ah, porque eu aprendi lá no passado que tem que comer. Ok. Mas agora isso funciona? Não. E o que eu posso fazer de diferente? Ah, eu posso conversar com a dona lá do restaurante, que foi o que eu fiz, e falar para ela, põe menos. E se você não pôr menos, eu vou deixar a comida no prato. Até você pôr menos. Não é? E pronto. Aí eu me tornei o eu verdadeiro. Por quê? Porque eu comi somente o que estava leve para mim, o que estava divertido, o que eu queria de verdade. Eu não comi refém de uma crença do passado. Eu não comi para agradar ela e mostrar que eu gosto da comida dela. Eu não comi por causa de um sentimento de ansiedade. Eu não comi por causa nada disso. Eu comi simplesmente para me alimentar. E comi levemente o que eu queria, o quanto eu queria. E pronto. Tanto é que nesse capítulo 1, ele pergunta: ah, mas esse estado aí não é um egoísmo agir assim? Ele fala: não, não é egoísmo. Porque quando você está presente em você de verdade, você também aceita o outro da maneira que ele é. Quando eu me liberto dessa questão do ego, de certo e errado, eu não vou pegar e incutir nos outros o que é certo para mim. Então, lembra, ó,
era certo para mim que tinha que limpar o prato. Quando eu tô liberta do certo e do errado, eu não fico obrigando os outros a limpar o prato. Eu não fico enfiando nos outros o meu certo. Eu aceito que o outro faz. E do modo que ele faz. Porque é o momento dele, é o jeito dele. Gente, essa parte eu treino todo dia, tá? Aí eu aconselho para vocês assim, ó. Pega um setor da sua vida e trabalha isso num setor da sua vida. Funcionou, aí você vai para outro setor. Porque às vezes a pessoa lê o livro, aí ela quer fazer no relacionamento amoroso, no relacionamento com os filhos, no relacionamento no trabalho, quer fazer em todos os setores. Não. Ah, e os setores da vida têm níveis, tá? Por exemplo, trabalho. O trabalho tem um nível médio. Então dá para você aplicar bastante coisa desse livro lá no seu trabalho, né? Porque é um nível mais leve. Aí depois, tá bem no trabalho, aplicou, deu certo, aplica com seus amigos. Ó, comecei a aplicar o que eu aprendi no livro com os meus amigos, também deu certo. Aí você vai para o outro nível. Aplica com os filhos, com as crianças, entendeu? Porque a criança está em desenvolvimento, é mais fácil. Aplica com as crianças. Tá dando certo, tipo assim, eu aceito como o meu filho faz, o que o meu filho faz, eu entendo que é o momento dele, que é o jeito dele, que ele ainda está em processo de aprendizado. Eu não fico pegando o que eu aprendi lá no passado e enfiando goela abaixo da criança. Não, eu respeito o momento dela. Aí deu certo. Ah, e antes de tudo isso, faz primeiro com você. Desculpa. Antes de tudo isso, faz primeiro com você. Deu certo com os filhos? Aí você vai pro maridão, pro namorado, pra aplicar, tá? Porque eu mesma, no passado, eu entrei lá na PNL porque eu queria ter o melhor relacionamento do mundo, queria mudar meu namorado, me ferrei. Gente, não começa por aí. Primeiro faz para você se mudar, para você conquistar o seu objetivo. Tanto é que lá no grupo do WhatsApp, eu não vou perguntar o que o seu marido deseja, o que o seu filho deseja, o que o seu amigo deseja, o que seu pai e sua mãe deseja. Não, eu vou perguntar o que você deseja? Você. Porque é você que está no clube do livro. É você que está lendo esse livro, é você que está tendo esse aprendizado. Você vai, nesse um mês comigo, aplicar em você, para depois você começar a trabalhar com as pessoas ao seu redor, aos poucos. Tá bom? Muita calma, muita presença, não sai querendo mudar o mundo amanhã, e aí enfiando para as pessoas assim, é o seu ego, é seu ego. Calma, faz isso primeiro com você, né? E aqui nesse primeiro capítulo, né, ele começa a falar, então, do que você não é essa mente, você não é esse ego. E o legal que em Access, né, a gente fala muito isso. Eu, ser infinito, é verdade que isso é meu? E aí, quando você se reconhece como ser infinito, você fala assim, não, isso não é meu. E aí você devolve para quem é de direito com consciência anexada. E se é seu, você fala assim, o que eu tenho que aprender com isso? Qual a beleza que está aqui? Qual o presente que está aqui? Então, esse eu verdadeiro não é o eu que cata o chicote e começa a se chicotear, é porque aquela crença do passado que eu... Não! Esse eu verdadeiro, ele fala assim, qual que é o aprendizado que tem aqui? Aí ele pega, aprende e continua a vida dele. Não fica refém disso. É essa beleza de você viver no agora. Bom, falei o primeiro capítulo para vocês e aí eu quero um pouquinho para as
perguntas. Vamos lá, vamos ver se tem perguntas. Me fizeram mal. Falando de criança, né, que come demais, e aí ela é repreendida, e mesmo assim a criança, quando adulta, fica obesa. Porque ela está reagindo a algo que ela ouviu do passado. Porque quando ela era criança, ela não podia reagir contra você. E agora ela reage contra você comendo sim e ficando obesa assim. Né? A dor dela do passado age no presente. Se ela aprender a viver totalmente no presente, ela vai entender que era o seu momento de ensinar naquele momento e estava tudo bem. Era o que você podia fazer, era o que você aprendeu. Né? Mas se tiver difícil, gente, para você emagrecer, porque tem a criança lá do passado que está brigando com a mãe, a criança do passado está cheia de crença, me chama, vamos fazer uma constelação, vamos tratar dessas crianças, né? Olha, eu tô vendo aqui, gente, eu vou, para vocês que estão lá no grupo do WhatsApp, eu vou liberar uma série que eu fiz no mês de março chamada Conhecer para Vencer, e ele fala de vários sabotadores do emagrecimento que vocês colocaram aqui, tá? Comer para ficar forte é um sabotador do emagrecimento, essa questão da rivalidade também é um sabotador do emagrecimento. Aí vocês assistem, tá? E depois comentem comigo, né? Que eu vou, lá nos vídeos eu dou dicas de como mudar esse sabotador. Gente, abril é o nosso mês da evolução. A gente vai ler o livro, vai aprender, certo? E aí a gente vai conseguir ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Né? É melhorar, é recuperar esse eu. Né? Recuperar esse eu. E esse eu, ele não está no passado, ele não está no futuro. Eu já vou falar coisa lá do capítulo 6. Esse eu verdadeiro está no agora. Aí vamos falar do capítulo 2, então, né? No capítulo 2, sim, o efeito sanfona é causado por todos esses sabotadores do emagrecimento. Porque o que o ego faz? O ego vai lá atrás, pega todas aquelas crenças, tô linkando o livro com os sabotadores, tá, gente? Então, o ego vai lá atrás, pega todas aquelas crenças e fala assim, o que você tá fazendo? Que você aprendeu que não é nada disso. Pode comer tudinho. Tá com dor? Come doce. Tá cansada? Come doce. Você tem que passar por uma situação aí que você precisa ser forte. Você precisa engordar, você vai ser forte. Come bastante para ser forte. Então, o ego foi lá nas suas lições do passado, pegou tudo isso e trouxe para o presente. Então, você faz dieta, o ego vai lá, pega essas lições, joga aqui, você volta a comer, você engorda. Aí você faz dieta de novo, emagrece. O ego vai lá, pega as lições do passado, joga aqui, você come de novo e você engorda. Efeito sanfona. Faz sentido isso para vocês? Né? Vamos lá para o capítulo 2, então? No capítulo 2, né? Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Né? E aí, nesse momento que ele fala sobre consciência, o caminho para escapar do sofrimento, ele vem alertando a gente que a nossa mente faz, esse ego faz, né? Porque esse ego, ele tem uma voz. E essa voz, ela faz comentários, ela julga, ela especula, ela compara, ela desculpa, ela gosta, desgosta.
nossa mente faz tudo isso. Quando ela faz isso, né? Ela te aprisiona no passado. Ela te aprisiona em julgamentos. E aí ela não deixa você perceber a beleza desse agora. Os presentes que a vida te dá. Quem já planejou algo, você planeja lá, tudo bonitinho. E aí a vida vem e te dá o que você planejou de uma forma totalmente diferente. Você pediu laranja, a vida veio e te deu limões. Aí você fica frustrado porque a vida te deu limões. Você queria laranja para se refrescar, correto? A vida te deu limões, se refresca com limões. Quem tem dificuldade? Aí, quando vem esses presentes da vida, essa pessoa pega e fala, ai, mas não era bem assim. Ai, mas eu tinha imaginado. Não era assim que eu queria. Né? Por quê? Por causa dessa mente que ela te prende. Então, quando a gente tem dificuldade de transformar limões em limonada e se refrescar também com esses limões que a vida dá, é porque tá prisioneiro ainda da mente, do ego. Porque tem que ser do jeitinho que você planejou. Só vai dar certo, só é certo se for do jeito que você planejou. Louça. Vamos dar um exemplo legal? Louça. Né? Eu tenho uma amiga que a gente estava falando sobre tarefas domésticas, né? Pedir para os maridos a lavar a louça. E aí ela falou assim, ai, mas sabe o que é? Eu já pedi para o meu marido lavar a louça para mim. Mas ele não lava direito. Ele lava lá do jeito dele. Aí não fica bom. Aí eu vou e lavo de novo. Aí eu falei, ah, legal. E aí, o que aconteceu? Ah, ele não lava mais, ele não me ajuda mais. Porque ele falou que tudo que ele faz eu vou lá e refaço. Mas ele podia fazer direito, né? Direito ou do jeito dela. Entende? Olha o perigo desse julgamento. Você se sobrecarrega de tarefas por causa dessas comparações, por causa desses julgamentos. E aí você não deixa que o outro faça do jeito dele, porque o jeito dele não tá certo, não tá bom. Só o seu jeito é o melhor jeito. E aí o seu filho arruma o quarto dele do jeito dele, porque ele ainda é uma criança. Você vai lá e rearruma. Depois de um tempo, a criança não arruma mais e larga o quarto todo bagunçado. Por quê? Porque você não respeitou o jeito dele. Olha a mente aí agindo contra você, te deixando sobrecarregada de tarefas e não tendo tempo para ir para uma academia, e não se cuidar. Entende? Então, gente, cuidado com essa mente. Quando você se perceber, olha só, quando você se perceber julgando, comparando, gostando ou desgostando de algo, falando que tal coisa tá certa e tal coisa tá errada, dá um passo para trás e fala: opa! Ah, mente, agora você não me pega mais, não. Isso não sou eu. Esse é o eu verdadeiro. É quando você dá esse passo, você fez o julgamento. Tá tudo bem, você tá em fase de aprendizado. E aí você dá esse passo para trás e fala: opa, vamos corrigir isso. Vamos tirar o julgamento daqui. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente? Qual que é o presente que tem aqui, nisso que eu estou julgando, que é ruim? Quando você dá esse passo para trás, tá? Quando você dá esse passo para trás e fala assim: essa que julga não sou eu. Essa que compara não sou eu. É você, mente.
peraí, vou sair dessa comparação. Porque comparação é totalmente violento. O julgamento também é totalmente violento. E toda violência a gente reage. O filho vai reagir a essa violência fazendo ao contrário. Né? Lá, nessa playlist que eu vou mandar para vocês, eu dou exemplo. Você compara. Eu passei por isso, questão de primos, tá? Você compara. Quem tem irmão? E aí na família acontecia assim. O seu irmão faz isso. Por que você não faz igual o seu irmão? E aí, quando adulto, você se torna totalmente diferente do seu irmão. Mesmo que isso seja ruim para você. É somente reagindo à dor da comparação. Porque a comparação é totalmente violenta. E aí, olha só como é o nosso cérebro, como que é a mente, né? Você foi a vida inteira comparada. Sofreu por conta dessa comparação. E aí você faz isso com seus filhos, igual vocês estão me contando aqui, e faz isso com você. Você olha e fala assim, mas a minha amiga conseguiu emagrecer 5 quilos, eu não consigo emagrecer 5 quilos. A minha amiga emagreceu 1 quilo em uma semana, eu não consigo. Nossa, ela voltou a caber naquela roupa tão rápido, eu não consigo. Isso não é para mim. Olha você se violentando com a comparação. Né? Eu tenho que ser a mulher maravilha que é a minha vizinha. Vai saber se ela é tudo isso mesmo, né? Ou que é a mãe do meu marido. Eu tinha essas loucuras, gente. Eu queria ser perfeita, igual a minha mãe. Porque a minha mãe era uma mulher que ela trabalhava, estudava, 11 horas da noite, ela estava lá faxinando o apartamento. E quando eu percebi que eu não era igual a ela, não dava conta de faxinar a casa. Eu quase surtei na época. Aí eu fui trabalhar isso. Porque assim, gente, comparação é muito dolorido, é muito pesado, porque você é um ser único. Você é você. E como ser único, tudo bem, você não faz o que o outro faz. Mas existem outras coisas que essa pessoa não faz que você faz. E se você fosse alguém totalmente liberto dessa comparação, como que seria? Não seria mais leve? Mais divertido? Você parar de olhar para os outros que conseguiram e ficar assim, com aquele chicote, né? Mas eu não consigo, isso não é para mim. Não ia ser mais leve se você olhasse para os outros que conseguiram e falasse assim, o que eles fizeram que eu ainda não fiz? Que se eu fizer, eu vou conseguir isso. Eu quero fazer? Não quero? Então tá tudo bem. Sim, eu quero, então vou fazer. Entende? Então, a comparação... Gente, de novo, a dica de hoje tá? Toda vez que você estiver julgando, comparando, falando que tal coisa é certa, então o contrário é errado, dá um passo para trás. Epa! Dá um passo para trás e fala, ego, você não me pega, não. Isso daí é armadilha sua. Vou parar com esse julgamento. Vou parar com essa comparação. Vou parar com esse certo e com o errado. Vou aceitar as coisas como elas vêm. Me der um limão? Eu vou aceitar o limão. A louça tá diferente do que eu lavo, mas tá lavada. O quarto tá arrumado diferente do que eu aprendi, mas ele arrumou do jeito que ele podia. Eu vou aceitar o que a vida me dá. Quando você passa a aceitar o que a vida te dá, bem mais presente aí. E aí, nesse capítulo 2, ele fala, né? Que quando a gente fica revivendo esse
passado, né? Isso vai gerar dores que vai repetir no futuro. Então, assim, quantas mulheres, igual eu falei para vocês lá no início, sofreram algum assédio, sofreram algum tipo de abuso e têm dificuldade de ter um relacionamento e estão sozinhas há tanto tempo, né? Porque aquela dor do passado impede que ela haja no presente e sendo assim, no futuro ela não tem ninguém. Aí ela já sofre porque ela se vê sozinha no futuro. Porque tem uma dor lá do passado que fala assim, olha, você não vai conseguir ter alguém. Você não merece ter alguém. Então, todo o seu sofrimento é causado pela mente. A mente que está apegada a situações do passado. Nesse capítulo também a gente fala sobre as preocupações. O que é preocupação? Né? É se preocupar. É algo que ainda não aconteceu. Mas você fica assim, ai, mas e se o dinheiro não cair? Se o fulano me der bolo? Se ele quebrar os pratos? E aí esse se te impede de viver o agora. Você fica tão preocupada com o futuro, com coisas que ainda nem aconteceram, que você não permite viver o presente de fato, viver o agora de fato. Você fica assim, não, faz assim. Não, faz assim. Não, é melhor assim, ó. Sai daqui que eu faço. Você não vive o agora. Né? E aí, assim, lá no capítulo 2, a gente fala assim, tá, tudo bem, a mente cria tudo, né? A mente, ela aprisiona. Mas e os meus valores, culturas, o que eu aprendi com a minha família? Eu ignoro isso? Não, você não vai ignorar os seus aprendizados do passado. Só que você vai analisar como observador, vai falar assim, o que me serve? O que me serve eu pratico no hoje, né? Eu pratico no hoje. O que não me serve mais, eu não pratico no hoje. Olha que libertador. Me serve eu acreditar que limpar o prato é a melhor coisa? Não, não me serve mais. Então, obrigado, crença. Você me serviu por um tempo, você não me serve mais. Posso viver sem você. E aí você age diferente. E nesse capítulo 2 ele já te ensina, tá? A você ir para esse caminho de consciência. O que ele fala lá no capítulo 2? Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente os padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. Isso não é para você. Você não vai dar conta. Você tem que ficar sozinha. Você não merece. Aí você faz de tudo para merecer. Continua com essa voz falando, você não merece. O que a voz, quando você vai, né, você traça um objetivo, você falou, ó, eu quero fazer tal coisa até a data tal. Vamos supor, vamos lá, emagrecimento, né? Eu quero pesar 59 quilos no dia 28 de dezembro de 2021. É isso mesmo. Aí, você definiu a sua meta, correto? Né?
ter 59 quilos no dia 28 de dezembro de 2021. E aí você traça as suas metas. Você fala, olha, para eu alcançar esse objetivo, eu vou todo dia caminhar 30 minutos, eu vou fazer isso 6 horas da manhã. Vou acordar mais cedo para fazer isso. Você definiu que é dessa maneira que vai te auxiliar a emagrecer. Beleza? Aí, quando você vai acordar de manhã, tem uma voz que fala assim, para que você vai acordar? Fica na cama. E aí você fica. Passa o outro dia, você vai tentar acordar de novo. A voz vem de novo e fala, para que você vai acordar? Você já tentou, não deu certo. Fica na cama. E você fica. Próximo dia, você tenta acordar. E a voz fala assim, você já se boicotou 2 dias? De que adianta você querer levantar agora? Continua na cama. E você continua. Esses são os padrões repetitivos que te impedem de você atingir o seu objetivo. O que a voz está dizendo toda hora na sua mente? Que isso não é para você, que você não vai conseguir, que é muito pesado, que é muito cansado, que é muito sofrimento. Primeira coisa que você precisa fazer é identificar o que essa voz diz para você. Porque quando a gente identifica o que essa voz diz, a gente começa a identificar as crenças limitantes, os padrões que precisamos reprogramar para eliminar, né, essa voz, transformar ela para uma voz que vai falar assim, legal, hoje eu vou levantar porque eu vou emagrecer 59 quilos, eu vou chegar nos 59 quilos. Colocar aqui, né? A Natália colocou aqui, ó, a gente lê de um jeito, né? E uma pessoa conversando é outra, porque quando lemos já começamos a se cobrar. Então, gente, tá lendo o livro, começou a se cobrar, dá um passo para trás e fala, opa, mente, aqui não, eu vou ler esse livro com presença. Aí você volta a ler o livro. Isso. Então, essa crença de que tem que trabalhar muito, estudar muito, para ter uma boa condição financeira, para ser alguém na vida, tá te ajudando? Se não tá te ajudando, vamos destruir, descriar? Vamos transformar em algo leve e divertido? Qual é o novo pensamento que você vai usar para rebater? Primeiro vai parecer automático, tá? Mas depois ele fica natural. Então, assim, eu tenho que trabalhar muito. Você fala, não, eu posso receber presentes da vida que vão me auxiliar a ter o que eu quero. Eu tenho que estudar muito. Não, eu estudo o quanto que eu quiser. O que eu escolho estudar. Na minha medida, no meu tempo, no meu espaço. Qual é a frase que você vai usar para rebater a frase do ego? Anota aí. E aí ele fala, né, gente? Quando você ouve o pensamento, significa que você está consciente. E quando você está consciente de quê? De você mesmo. E aí você já começa, é o começo, para anular o ego. Então, primeiro passo para anular esse ego é prestar atenção nessas frases, nesses pensamentos constantes. Né? Tem julgamento, opa, é o ego. Tem comparação, opa, é o ego.
Tem certo e tem errado. Opa, é o ego. Por quê, gente? Eu adoro, é que eu não tenho cubo mágico, né? Mas vamos lá. Vamos usar esse exemplo aqui rapidinho. Olha só. Aqui, vocês estão vendo? Tem uma cor. Aqui é outra cor. Aqui é outra. Tá vendo? São cores diferentes. Quem olhar desse lado, tá vendo a cor azul. Quem olhar desse lado, tá vendo a cor verde. Quem olhar do meu lado, tá vendo a cor laranja. E vocês estão vendo a cor vermelha. Quem tá certo? Eu que tô vendo laranja ou vocês que estão vendo vermelho? A caixa é a mesma. Quem tá certo? Se alguém me perguntar qual que é a cor da caixa, eu vou falar, é laranja. Se alguém perguntar para vocês qual que é a cor da caixa, vocês vão falar, é vermelho. Porque eu tô vendo laranja, vocês estão errados? Porque vocês estão vendo vermelho, eu tô errada? Não. É o seu ponto de vista dessa caixa, dessa situação. É o meu ponto de vista. Isso. Então, em vez de eu ficar gastando energia falando que aqui é o certo, portanto, tudo que for diferente é o errado, que tal eu aceitar que existem pontos de vistas diferentes? E tá tudo bem. O que funciona para você é o vermelho, para mim não é. E isso é ótimo para dieta. Vem aquela amiga e fala assim: "Ai, eu fiz essa dieta, deu certo". Vai lá e faz. Aí você vai lá e faz. Dieta da USP, mano do céu. A minha amiga fez a dieta da USP. Lembra aquela dieta lá que era uma sopa? Você comia sopa, tinha tudo naquela sopa. Eu não suporto o cheiro daquela sopa, gente. Né? E ela emagreceu 1 quilo por semana com aquela dieta da USP, né? Com aquela sopa lá maravilhosa. E ela veio toda feliz. Olha, eu fiz, deu certo. Vai lá e faz também. Eu fui e fiz, gente. Ela emagreceu 1 quilo. Eu emagreci 200 gramas. Que triste. Eu passei mais nervoso e fome do que outra coisa. Né? Por quê? E eu fiquei me matando. Eu lembro que na época eu fiquei frustrada. Né? Porque deu certo para minha amiga e não deu certo para mim. Olha a comparação aí. A comparação é por causa dessa dualidade. Se deu certo para ela, tem que dar certo para mim. Não é assim. Né? O que funciona para um, nem sempre funciona para o outro. E tá tudo bem. Cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem o seu modo de fazer. Por que eu não passo dieta? Eu vou passar umas receitas aí para vocês que estão me pedindo para eu passar algumas receitas, né, do que eu faço. Mas eu não passo dieta. Não sou nutricionista, já começa por aí. Outra. Gente, funcionou para mim, né? Comer um brigadeiro por dia, comer um quadradinho de chocolate por dia. Talvez para você não funcione. Não é obrigado a funcionar para todo mundo igual caixinha. Existem modelos. Modelos podem ser seguidos, implementados, melhorados. Mas copia-cola não rola. Faz sentido isso para vocês? Quantas vezes você perdeu energia, perdeu tempo, debatendo que tal coisa é certa e é a verdade absoluta e é só assim e pronto, acabou. E aí vem outra pessoa com outra maneira que também deu certo para ela e você fala, não, mas assim é melhor. Esse é o melhor. É esse que funciona. Quantas vezes? E aí você perdeu tempo e energia nessa dualidade do certo e do errado.
E aí você não tem energia para fazer as outras coisas. E olha só o que você faz. Você falou que só isso é certo, né? Tudo que acontecer de diferente é errado. Aí vem eu te mostrar um processo de emagrecimento de dentro para fora. Algo totalmente novo. Se você tem na sua mente que só funciona de uma maneira, você vai estar aberto para fazer as outras coisas? Focar, fazer diferente? Mudar a sua vida? Não. Você vai até tentar para provar que só o seu jeito funciona. Só existe uma verdade única, absoluta. Aí você vai falar, tá vendo? Não funcionou. Faz sentido isso para vocês? É a dualidade do certo e do errado, gente. Vamos sair dessa dualidade? Quem quer se livrar dessa dualidade de certo e errado? Se você quer se livrar dessa dualidade de certo e errado, coloca aqui, sim! Isso, vamos quebrar isso. Quando você... Eu treino muito isso, gente. Eu tô falando pra pessoa que fala coisa que é boa, que não sei o quê, né? E aí você tá empolgado porque as coisas são boas pra você e você quer passar pra todo mundo. E aí vem alguém e fala assim, não, mas para mim isso não funciona. Aí você vai, gasta energia com o outro provando que para você funciona, então tem que funcionar para ele. Agora eu já aprendi. A pessoa vem com uma opinião diferente da minha, eu falo assim, interessante seu ponto de vista. E aí eu percebo o que dá para aprender com esse ponto de vista da pessoa, o que me acrescenta esse ponto de vista. E se eu não me acrescenta nada, tá tudo bem. E aí, se a pessoa quer provar que só o jeito dela tá certo, eu falo assim, tá tudo bem, é o seu ponto de vista. O meu ponto de vista é diferente do seu, mas tá tudo bem. Ó, que leveza, né? Você aceita que é o ponto de vista do outro. E que você tem um ponto de vista diferente. Ele tá vendo do outro lado da caixa, tá tudo bem. É a mesma caixa. Isso, muito bem. Vamos lá, vamos pro capítulo... Ah, tem mais coisa do capítulo 2, né, gente? Eu tô querendo ir logo pro capítulo 3, mas vamos lá, ainda dá. Capítulo 2. A emoção. Lembra lá do nosso coraçãozinho, a emoção, né? O que é a emoção? É a reação do corpo à mente, tá? Uma coisa é sentimento, outra coisa é emoção. A emoção, o que ele fala lá no livro, lá no capítulo 2? A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. Olha que louco. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente. É o reflexo da mente no corpo. Né? Então, vamos supor, você tem um pensamento agressivo, um pensamento hostil, que não vai dar certo, que você não vai dar conta, que isso não é para você. Você tem todos esses pensamentos, né? E aí o seu corpo ele vai acumulando energia por conta desses pensamentos. E aí esse pensamento ele gera para você um sentimento. Ele gera uma ansiedade, uma crise de ansiedade. E aí o seu corpo, né? Reflete isso através da mão suando, através de dor na nuca, através de um pesar aqui no olho. É o seu corpo avisando, olha, tem uma emoção aqui muito forte.
Essa emoção ela foi gerada por causa de um sentimento que não vai dar conta. O pensamento. Então, assim, quem assistiu o filme lá do Fred Mercury? E lá no filme do Fred Mercury, o pai dele fala para ele várias vezes no filme, né? Pensamento gera sentimento, que gera ação. Então, esses seus pensamentos aí geram sentimentos em você que causam reações físicas. Gente com raiva, ó. Quer ver? A pessoa tá pensando assim, meu, ele tá querendo me passar a perna. Mas ele não pode falar. Meu, ele tá querendo me passar a perna. Meu, ele tá querendo me passar a perna. Esse é o pensamento. Sentimento, raiva. Aí vem aquela raiva que tá no corpo inteiro. Só que a pessoa não pode falar que ela tá com raiva. O que acontece no corpo dela? Isso daqui salta. A veia aqui, então, mano do céu, sai assim, ó. A veia da pessoa, de raiva. Não é? É o corpo demonstrando que existe uma emoção. O que é emoção? É um sentimento latente, é um sentimento já no seu up, né? Lá no pico. Então, seu corpo reage mostrando assim, ó, tem uma emoção aqui, tem um sentimento aqui que não for, né? Tem uma emoção. Que emoção é essa? Que sentimento é esse? É a raiva. Por que a raiva tá assim? Porque tem um pensamento falando. Ele vai me passar a perna. Faz sentido isso para vocês? Qual é a necessidade? Aí eu vou para o outro mundo, né, gente? É assim, né? Quando a gente é terapeuta integrativo, a gente trabalha com várias coisas. E eu adoro trabalhar com esse cara. Esse livro, ele fala muito sobre isso, tá? Ele fala sobre as emoções e as necessidades. E aí eu já vou dar a dica para você. Quando o seu corpo está reagindo a algo, sabe gastrite? Seu corpo está reagindo a algo, né? Gastrite. Atacando. Porque tem um sentimento, tem uma emoção aí, uma ansiedade, né? Tem um sentimento, ansiedade. E aí, essa ansiedade é por quê? Por uma necessidade. De quê? De previsibilidade. O que eu fiz aqui? Eu saí simplesmente do papel de Aline, fui lá para o papelzinho de observador, olhei para a Aline e falei assim, por que a Aline está com gastrite? Ah, ela está com gastrite porque ela está ansiosa com o que vai acontecer no serviço dela futuramente por conta dessa pandemia. Ah, ela está ansiosa. Por que ela está ansiosa? Qual que é a necessidade que não foi atendida que gerou essa ansiedade na Aline? Ah, foi a necessidade de previsibilidade. Ela queria que as coisas fossem mais previsíveis, que as pessoas avisassem para ela o que vai acontecer. Ah, então tem uma necessidade aí não atendida. E essa necessidade não atendida está tão latente que virou uma gastrite. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando agora? Esse exemplo, tá? Então, o papel do observador, ele vai muito disso, gente. Eu sair de mim, olhar para esse eu que está lá e começar a perguntar qual que é o sentimento que está aí, qual que é a necessidade, para depois eu falar assim, como que nós vamos atender essa necessidade? Para ela não ter mais essa gastrite. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Ótimo, muito bem. Então, beleza. Fiquem tranquilos, gente, que depois eu vou ensinar para vocês, tá?
essa questão aí de você pegar o observador, descobrir a necessidade, o sentimento, tá? Nós estamos somente pincelando esse livro. Vocês viram quanto conteúdo ele tem? Mas vamos lá para o capítulo 3? No capítulo 3 do nosso livro maravilhoso, né? No capítulo 3 do nosso livro maravilhoso, ele fala sobre o fim da ilusão, né? Então, lá no nosso capítulo 3, ele fala assim, ó, entrando profundamente no agora. É a hora do play, a hora do jogo. Né? E aí a primeira coisa que ele fala é o fim da ilusão do tempo. O que ele fala nesse capítulo 3? Gente, não existe passado, não existe futuro. O que existe é o agora. O que é o passado? É um agora que já foi. O que é o futuro? Um agora que ainda não existe. Então, quantas vezes a gente sofre por questões do passado que já foram? E você sofre hoje. Lembra o que eu falei da pessoa que teve um trauma lá no passado? Ela sofre hoje as dores do passado. Por quê? Porque ela tem algo que liga ela nesse passado. Quando ela tira essa ligação, ela não precisa mais sofrer com essa dor do passado. Essa pessoa tem ansiedade por causa das questões do futuro. Ela tem estresse por causa do futuro dela. E aí ela não consegue viver o agora plenamente. Por causa desse futuro. Quando você elimina o passado, elimina o futuro e vive plenamente o agora, você começa a ter resultado. Vamos falar de situação financeira? Olha só. Maria, né? Hoje ela está com 59 mil reais de empréstimos. Ok? E aí a Maria quer comprar uma casa. Então, Maria tem dívidas do passado e ela tem um sonho do futuro, comprar uma casa. Maria hoje está infeliz. Por que Maria está infeliz? Porque ela não consegue guardar dinheiro para comprar a casa dela. Porque ela tem dívidas do passado para pagar. Vamos analisar o caso da Maria? Se a Maria, lá no passado, que por acaso era o quê? Presente, tivesse pensado um pouco, Maria não teria feito esses empréstimos. Então, se ela vivesse o agora plenamente e não fizesse empréstimos no agora, quando agora virasse passado, ela não ia ter essas contas para pagar. Faz sentido isso para vocês? Então, quantas vezes a gente compra as coisas parcelada, né? E aí, hoje você fala, eu tô apertado. Mas por causa do que você fez no seu passado. Só que quando você fez, era presente. Se talvez no presente você tivesse feito somente o que dava no presente, você não teria essas contas do passado para pagar. E para Maria ter aquela casa lá que ela quer no futuro, ela tem que fazer algo hoje. A maioria dos livros de educação financeira, eles falam, o dia para você ficar rico é o hoje, é o agora. Se você não fizer nada hoje, você não vai ser rico amanhã. Então, assim, se você não parar de pagar Netflix hoje, você não vai ter os R$29 para colocar no Tesouro Direto e ter essa grana no amanhã. Se você não passar por um tempo, é um tempo, gente. Fazendo a unha em casa, né? Você não vai ter os R$60 hoje para você colocar lá na Itaísa para esse dinheiro render e virar sua casa do futuro. Então, quando que eu tenho a ação? É no agora. Vamos falar de emagrecimento? Você, lá no passado, comeu todas as tranqueiras, lá.
tá gorda agora, né? Eu lá, 80 quilos. Tinha uma época que eu já tava com os 83, gente, eu não contava pra ninguém que eu tava com 83. Eu fui ver uma foto e falei, mano, o que é isso? 80 quilos, né? O que aconteceu? A Aline ia pro cinema, tomava meio litro de Coca-Cola e comia aquele grandão lá de pipoca. Então, assim, eu naquela época, lá no passado, que na época era hoje, eu comi tudo isso, que acarretou 18 quilos a mais. Beleza. Quando que eu comecei a emagrecer? Quando eu decidi fazer no agora. Né? Quando eu decidi fazer a minha caminhada, quando eu decidi fazer a minha alimentação. E quando eu parei de deixar essas coisas para amanhã. Quando eu comecei a fazer agora, aí eu tive resultado. A primeira pergunta que meu coach fez na época foi assim: o que você vai fazer para emagrecer? Aí eu falei para ele, vou fazer caminhada, né? Vou arrumar minha alimentação. Ele, tá, não tô perguntando o que você vai fazer no futuro, tô falando o que você vai fazer segunda-feira. Tipo, agora. Aí eu, putz. Aí eu falei, agora, segunda-feira, não dá. Mas no sábado e no domingo eu vou caminhar, pode ser? Então tá bom, esse é seu compromisso. Eu só fui ter resultado quando ele me fez essa pergunta, porque aí caiu minha ficha. A gente fica com essa, eu vou fazer tal coisa. E aí você nunca faz. Esse vou fazer tá no futuro. Por isso que você não faz. Quando ele deu esse enquadro, assim, o que você vai fazer agora, segunda-feira, eu falei, opa, tem que ser agora. Aí eu comecei a fazer ter resultado. Por isso que no livro ele fala, não existe tempo, não existe passado, não existe futuro. Porque o segredo do sucesso é você fazer no agora. Eu quero ter sucesso no meu emagrecimento. O que eu vou fazer hoje para emagrecer? Eu quero melhorar minha condição financeira. O que eu vou fazer hoje para melhorar? É o que eu vou fazer hoje. E aí, nesse livro, ele fala, nada existe fora do agora, né? Aí, não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento. Sinta a emoção. Observa a sua reação. Não veja nada como um problema pessoal. Porque nesse capítulo 3, né, esse nosso narrador que pergunta, ele fala assim, mas a gente tem problema. Né? Como que eu vou viver sem problema? Ele fala assim, então, na verdade, no agora você não tem problema. No agora você tem situações. E aí você pergunta para essa situação, eu tenho como resolver essa situação agora? Não. Tá, quando que eu posso resolver essa situação? Amanhã, semana que vem. Então, deixa para a Aline da semana que vem resolver. Gente, isso me ajudou muito. Eu era muito preocupada. E aí, nesse livro, eu aprendi que o que eu não posso resolver hoje, que tem que resolver daqui uma semana, daqui um mês, quem vai resolver não é a Aline de hoje. É a Aline daqui uma semana, daqui um mês. Então, que tal se você parasse de pensar nesses problemas e deixasse para a Aline da semana que vem resolver para você? Né? Então, assim, eu tenho conta para pagar. Tá bom. Você tem dinheiro hoje para pagar? Tenho. Então vai lá e paga. Não, não tenho. O que você pode fazer hoje para pagar essa conta? Tem que fazer isso e isso. Ou, segunda ação. Eu tenho a conta para pagar. Você pode pagar a conta hoje? Não. Quando que você vai poder pagar a conta? Semana que vem. Então deixa para a Aline da semana que vem pagar a conta. Tá tudo bem. Você não precisa ficar uma semana pensando nessa conta. Deixa que a Aline... Você não falou que vai pagar semana que vem? Então, a Aline da semana que vem vai lá e paga a conta. Pronto.
Concentra no agora, o que você pode fazer agora, hoje. E por que ele fala para a gente não julgar? Porque a gente tem essa mania. Você olha o passado, igual vocês falaram aqui para mim. Você olha o passado e fala assim, ai, no passado eu fazia tal coisa de errado. Ai, como eu sou cruel. Ai, como eu fui agressiva com meus filhos, como eu sou agressiva comigo, como eu sou agressiva com o mundo. E aí você pega esse chicote e fica batendo em você. Não julga, só observa. Porque quem observa tem o poder de aprender e transpor aquilo. Quem julga só se une. O julgamento não ajuda em nada. Então tá bom, tô olhando para a Lina do passado, que comia lá pipoca e tomava aquele monte de refrigerante para agradar o namorado da época. Que é isso, graças a Deus. Né? Eu vou ficar julgando ela? Não vai adiantar. Não vai fazer eu emagrecer os 18 quilos e julgar aquela Aline do passado. Então, vamos aprender a lição? Tá. Quando eu for no cinema, eu não preciso comer isso. Não preciso beber isso. Eu posso ir para o cinema e só tomar minha água maravilhosa. Pegar uma pipoca pequenininha. Tá tudo bem. Entende? Por isso que ele fala de observar. O observador, ele aprende com o passado. Se você ficar julgando o seu passado, você fica preso lá no passado. Aí você volta para a ilusão do tempo. E aí, nesse capítulo 3, ele dá um tapa na cara da gente, né? Porque ele fala do abandono do tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? Eu vivo no presente para conquistar o futuro. Então, a Maria, ela quer conquistar lá o apartamento dela. Vocês lembram? A Maria quer conquistar o apartamento? Então, ela trabalha num lugar que ela não gosta. Ela deixa de se divertir. Ela se priva de um monte de coisa. A vida dela tá infeliz. Tudo para ter esse apartamento. Aí ela acumula um monte de dor no corpo dela, no ser dela, dessas tristezas que ela passou. Aí chega lá no futuro, ela entra no apartamento. Aí ela se sente sozinha, ela se sente frustrada, ela se sente com buracos emocionais. Por quê? Porque ela criou. Porque o presente era apenas um trampolim para chegar no futuro. Então ela não viveu direito o presente. Ela acumulou dores. E aí, para esse futuro, que era para ser um futuro bom, virou um futuro de conquista. Mas não é um futuro bom, porque tem dor ali. E aí, nesse capítulo 3, ele fala, né, aquelas pessoas que sempre querem algo, nunca nada tá bom, né? Tem um emprego, não tá bom, tem um namorado, não tá bom, tudo tem defeito, tudo pode melhorar. Ele fala, por que essa pessoa ela é escrava disso, né? Ela conquista uma coisa, ela nem comemora a conquista dela, ela já quer ir para a próxima. Por quê? Porque ela é escrava do tempo, desse tempo psicológico. Isso acontece muito em emagrecimento. A pessoa está focada tanto em chegar naqueles 59 quilos, em chegar naquele valor financeiro, em chegar naquele objetivo, que ela não comemora as vitórias que ela tem. Quando o agora ele é apenas o trampolim para você chegar no futuro, você chega nesse futuro, conquista o que você deseja, mas a tendência a perder é muito grande. Porque a dor que você carrega não permite a você curtir esse futuro. Por isso que ele fala no livro, vive o agora plenamente, veja a beleza do agora. Sinta essa beleza do agora. Então, ok, a Maria quer ter o apartamento dela, mas como que ela pode fazer isso com leveza? Né? De uma forma que vai ser divertida para ela, que ela vai conquistar. Talvez, eu lembro que assim, ó, as pessoas falavam para mim assim, você pode emagrecer 5 quilos no mês, 4 quilos no mês.
Só que para eu emagrecer 5 quilos no mês, 4 quilos no mês, eu não poderia comer os bolos de aniversário lá do meu trabalho, que tem um monte de bolo de aniversário gostoso. Eu não poderia tomar cerveja com meus amigos, eu adoro tomar cerveja com meus amigos. Eu não poderia comer meu chocolate na TPM, e a TPM é que me ajuda a eu não matar alguém. O chocolate me ajuda a eu não matar alguém na TPM, né? Mas eu ia emagrecer. Aí eu olhei assim e falei assim, gente do céu, eu quero passar tudo isso para eliminar esses 5 quilos? Não, não quero. Tá, então, se eu tomar minha cerveja, comer meu chocolate, comer um pedacinho do bolo, quantos quilos que eu vou emagrecer por mês? Ah, 2 quilos. Tudo bem. Então, o que eu ia emagrecer em 3 meses, eu vou emagrecer em 10? É. Tá, eu prefiro emagrecer em 10. Mas eu ter a minha qualidade de vida, eu viver o meu agora. E aí eu vivi o meu agora. Eu tomei cerveja com os meus amigos, eu comi bolo lá no trabalho, né? Comi o meu chocolatinho. Quando eu tava com vontade de comer brigadeiro, eu comia. Eu queria comer um docinho, eu comia. Por quê? Porque eu aprendi a viver aquele presente. Aquele presente ia me ajudar a eu chegar no meu futuro? Sim, mas eu vivi o presente. Ele não era uma escada somente para o futuro. Você pode ver que toda vez que o seu presente ele é uma escada para o futuro, o presente para você ele é insuportável, ele é doloroso, ele é pesado. E tem vezes que ele vem até com medo desse futuro. Porque você fala assim, eu sofro tanto nesse presente para ter o futuro que eu desejo, será que eu vou ter esse futuro que eu desejo? E quando você começa a viver o presente que esse livro ensina, a certeza que você vai ter o futuro é muito mais leve, é muito mais divertida. Às vezes você precisa se reprogramar, mas faz parte. Então, ele te convida aqui no capítulo 3 a você abandonar esse tempo psicológico. Gente, leiam pessoas que têm ansiedade. Leiam o capítulo 3. Essa parte do abandono, né, do tempo psicológico. Leiam, 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 leiam. E vejam se você não está usando o presente como trampolim para o futuro. Se você estiver fazendo isso, volte uma casa no jogo e fala assim, como que eu posso viver o meu presente de forma leve, divertida e mesmo assim ter o futuro que eu desejo? Né? Por que que muitas crianças têm uma sensação de abandono hoje em dia? Porque os pais, para dar um futuro para os filhos, não são presentes hoje. Aí tá aquela criança lá agitada, tá aquela criança em depressão, tá aquele adolescente que se corta. O que é isso? Falta de presença de pai e mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe tá lá construindo o futuro para a criança. E a criança tá lá se cortando e falando: eu quero sua atenção hoje, não é no futuro. Entende? Então, olha a beleza da gente viver o presente. Quantas feridas nós trazemos do nosso passado, dos nossos pais que foram ausentes, porque eles aprenderam que tinham que construir algo para o futuro. Né? Então, vamos viver esse presente, ser esse presente, parar de usar o presente para ter o futuro, para nós, para os nossos filhos. E aí, nesse capítulo 3, ele fala, né? A negatividade e o sofrimento têm raiz no tempo. Porque quando você tá muito preso no futuro, você fica, e se der errado? E se não sei o quê? E se não sei o que lá? Esse e se, essa insegurança, essa negatividade, é você preso no futuro. As dores, as crenças, o
que te prende, o que não te deixa prosseguir, são as raízes do passado. Então, enquanto a gente estiver preso no passado ou no futuro, a gente não consegue viver bem o agora. Só que se eu não vivo bem agora, eu não construo um futuro bacana, que vai me dar o que eu quero de fato, de uma forma integral, que vai fazer bem para você. Uau, quanto conhecimento, né, gente, nesse capítulo. É bastante coisa. É isso mesmo, Romana. Quando a gente observa, a gente consegue agradecer. É isso mesmo. Quando a gente observa, a gente começa a agradecer, tá? Vamos lá, gente. Temos aí 7 minutos. Dúvidas, perguntas? Façam as suas perguntas. Perguntas. Então, recapitulando rapidinho aí para todo mundo, né? Nesse livro nós temos, vamos lá, 2 narradores, que é a pessoa que faz as questões, e o nosso autor, que lê o livro para nós. E nesse livro nós temos 3 personagens, tá? Que são os nossos sentimentos, o ego e o eu verdadeiro. E aí, esse ego, através dos pensamentos, daquela vozinha que se repete, gera em você sentimentos que geram reações físicas no seu corpo. Isso te impede de você reconhecer o seu eu verdadeiro e te impede de você conquistar o que você deseja. Quando você consegue se desassociar, se afastar, né, se desprender do ego, olhar para esse ser, entender por que ele está fazendo aquilo, você começa a anular ele. E aí, você começa a se identificar com esse eu verdadeiro. E aí, esse eu verdadeiro, ele não julga, ele não compara. E ele vive fora da dualidade de certo e de errado. Esse eu verdadeiro, ele sabe que quando ele tem uma sensação no corpo, é por um sentimento. Se o sentimento é ruim, significa que uma necessidade dele não foi atendida. E esse eu verdadeiro, ele começa a perguntar qual é a necessidade que não foi atendida? Como eu posso atender essa necessidade? Esse é o papel do observador. Gente, eu li esse livro, eu falava, nossa, quanto tapa na cara, né? Pelo amor de Deus. É, gente. E quando você passa a viver o agora plenamente, você se liberta dessas dores do passado e para de usar o presente como trampolim para conquistar um futuro perfeito. Vivendo esse agora plenamente, você conquista um futuro pleno, tá? É isso que a gente fala lá no 3º capítulo. Ai, que lindo, gente. Eu tô amando aí os depoimentos de vocês. Gente, temos mais 3 minutos. Alguma pergunta?
Alguma pergunta? Aline, Oi. Oi, não, só pergunta curiosidade, nem é curiosidade, é interesse total. Você está gravando, você vai deixar isso em algum lugar para a gente escutar de novo? Sim, vocês que estão lá no grupo do WhatsApp vão receber, assim que eu colocar lá no YouTube, vocês que estão no grupo do WhatsApp vão receber o link. O link Legal. de a nossa aula de hoje é só para quem está no grupo do WhatsApp. Beleza. Ai, putz, peraí, deixa eu ver. Vou entrar de novo, que eu acho que eu saí. Estava dando muita mensagem, eu estou com um troço ruim. Vamos lá, como é que eu entro no grupo do WhatsApp de novo? Se eu deixar meu telefone aqui, você pode me colocar? Sim, peraí, que eu não tô te vendo. Não te vejo. Não te vejo. Oi, Annelise. apareci. Tá, eu te coloco lá no grupo, pode deixar. Tá, coloquei meu telefone aqui, tá, na lateral, tá? Para me incluir de novo, porque eu saí, você vê que eu entrei tudo isso, mas eu acabei saindo para limpar, porque tem muita mensagem, mas eu queria até para assistir de novo com calma, porque é bem legal. Nos primeiros dias, gente, eu deixei repetir algumas mensagens, porque o pessoal foi entrando depois, né? Sim. Mas aí, a partir de hoje, eu já não repito mais as mensagens, fiquem tranquilas. Até que assim, quem entrar depois? Eu posso chamar alguém para entrar depois, para entrar essa semana? Pode sim. Aí essa pessoa vai receber as mensagens lá no privado dela. Tá. Tá bom? Então, tá assim, bom. Aproveitando, obrigada, hein? Muito obrigada. Quer chamar uma amiga para fazer parte? Quer chamar um parente? Chama para se inscrever. Ainda dá tempo de se inscrever, né? A aula de hoje está gravada, então a pessoa recebe o link para ela assistir a aula, dá para assistir as outras. Então, dá tempo de se inscrever ainda, tá bom? E como eu tinha falado no início, se inscreve lá no Instagram, porque para não ficar enchendo o grupo de um monte de informação, o que eu faço? No grupo eu vou colocar para vocês o vídeo de hoje, né? E aí eu vou colocar um áudio, mas isso amanhã. Lembra que eu falei? É o coaching lá no grupo, né? Eu vou falar, olha, o que você deseja? Para quando? Né? O que a ansiedade está te atrapalhando? Para a gente trabalhar isso durante esse mês, tá bom? E lá no Instagram, eu coloco imagens, textos que vão ajudar vocês a se aprofundar no livro, tá? Que eu ponho para o pessoal que é lá do Close Friends. Então, por exemplo, lembra que eu mostrei aqui, né, o observador, o coraçãozinho, não sei o quê? Eu vou colocar essas figuras bonitinhas explicando de novo lá no Instagram. Aí não fica o grupo super lotado de informação, fica com vídeo, coisas sucintas e os booms de ideia, fica lá no Instagram para vocês, tá bom? Maravilha, tá ótimo. Ai, que bom que vocês gostaram. Gente, deu o nosso tempo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, tá? Então, se você gostou, chama os amigos, vai lá, se inscreve no nosso Simpla, chama os amigos para se inscrever, tá? Vai ter prêmio, então vai ter um prêmio, eu ainda não decidi qual é o prêmio, tá? Mas assim, tem hoje uma postagem lá mostrando esse mapa que eu falei para vocês para você assistir, né? Que são as datas do livro. Então você vai marcar 5 amigos ali. Marcou 5 amigos ali? Quem marcou os 5 amigos ali naquela postagem de hoje vai ganhar um prêmio. Tá bom? Ok. Então, por hoje é só, gente. Muito obrigada. Quem tiver mais dúvida, tá lá no nosso grupo, manda dúvida lá no grupo. E se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, Obrigada, tchau viu? pra todo mundo. Até semana que vem, tá? Às 19 horas. Beijo.